Os números comprovam, em 20 anos, 4 milhões de normas, 518 por dia, 33 por hora. Só na área tributária foram 275 mil normas. A burocracia avança com custo para as empresas e reflexo no judiciário. Acompanhe. Eu dediquei os últimos 23 anos numa tentativa de consolidar a legislação tributária brasileira, para que, uma vez visualizada, materializada, pudesse, então, refletir realmente o volume dessa legislação. Eu consegui concluir, depois de 23 anos e 2 meses de trabalho, esse livro, consolidando parcialmente, ainda que eu não consegui a consolidação total da legislação tributária brasileira. Faltaram ainda cerca de 420 municípios que eu não consegui realmente consolidar essa legislação. Resultou, então, num livro de 41.266 páginas, no formato de 2,10 metros por 1,50, com a lombada de 2,16 metros, pesando 7.530 quilos. E aí está apenas cerca de 92% a 93% da legislação tributária do Brasil. Quando nós falamos em reforma tributária, sempre questionamos a questão do tributo em si. Eu acho que o problema do contribuinte brasileiro, do investimento, do empresário brasileiro hoje, não é a carga tributária de 37%, 38% do PIB. A questão está no custo, no custo desta burocracia que traz para o contribuinte um custo da incerteza. O empresário trabalha 3, 4 décadas e um dia acorda, descobre que deve todo o patrimônio que demorou 3, 4 décadas para ser auferido. Mas a verdade é que de 88 a 2011 foram editadas 4.300.000 normas no Brasil. 518 normas editadas por dia, 33 normas por hora, isso de uma forma geral em todos os níveis legislativos. Somente na área tributária foram 275 mil normas, a maioria dessas normas legisladas pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo, porque isso aí é outro drama tributário. Em matéria tributária, todo mundo pode legislar. Cada empresa brasileira hoje tem que preencher 2.200 campos de formulários anualmente. Isso em 2014. O faturamento de uma empresa tem que ser informado 94 vezes. Hoje existem no Brasil 90 milhões de processos pendentes de julgamento. Desses 90 milhões, 30% envolvem questões tributárias. Se nós triplicarmos o número de juízes, desembargadores e ministros, nós não conseguimos julgar esses processos. Um processo tributário demora, em média, 12 anos para ser julgado, para chegar-se ao fim desse processo, dessa definição tributária, deixando o contribuinte nessa longa incerteza. O Brasil gasta 1,3% do PIB para cobrar seus impostos, 3, 4 vezes mais, 13 vezes mais do que a Noruega, porque esse emaranhado de leis, ele causa uma incerteza no contribuinte, causa uma dificuldade do fisco de arrecadar e que vai desaguar no Poder Judiciário com 30 milhões de processos pendentes de julgamento hoje, somente processos tributários. Essa burocracia custa para as empresas brasileiras hoje em torno de 1,4% do PIB, 43 bilhões de reais por ano, só para atender o lado que o carimbo tem que ser batido na folha de papel. O estoque de dívida tributária hoje, o estoque de dívida tributária da União, ele hoje é em torno de R$1 trilhão, ou seja, toda a sociedade deve, somente de impostos federais, deve R$1 trilhão para a União. Desse 1 trilhão, ela consegue receber apenas 2, 3%. Agora, quem está do outro lado da mesa, como que nós fazemos essa leitura? Primeiro,
a União não quer receber seus créditos, porque se realmente quisesse receber os seus créditos, editaria normas claras e que permitisse às empresas manterem seus parcelamentos. Porque hoje, a última lei que foi editada, a Lei 11.941, eu preciso de um especialista em cada artigo dela. Nenhuma empresa consegue aderir àquele parcelamento. É impossível. Não é uma lei técnica, não é uma lei objetiva, são legislações editadas para que a empresa faça a adesão ao programa de parcelamento e logo em seguida sejam excluídas do programa. A política tributária tem dois pilares aí, quer dizer, tem uma longa e velha discussão sobre a reforma tributária, já vem de anos. É algo que é muito fácil de falar, principalmente quem está na academia e tudo, difícil de fazer, porque isso engendra conflito dos representantes legitimamente instituídos da sociedade, não apenas, basicamente, o Congresso Nacional, mas também os representantes do Poder Executivo, as associações de classe e tudo, e é uma tarefa complexa. Obviamente que tem a crítica de sempre, que o investimento poderia ter uma estrutura tributária menos pesada e, portanto, induziria o aumento do investimento produtivo. O outro item é a estabilidade monetária, fundamental, sem dúvida nenhuma, e a trajetória é muito clara, né? Olhando em termos de tendência. O que você pode observar aí é isso. Nós temos obtido um resultado em termos de controle inflacionário nos últimos anos extremamente importante. A inflação não só caiu, tem mantido-se relativamente estável e nós estamos com esse quadro de controle do quadro inflacionário brasileiro. O outro é o lado fiscal, né? A despeito da crise internacional, e vocês têm repercutido isso, têm observado isso no Brasil, em várias matérias, jornais têm mostrado, que a dívida bruta mundo afora tem crescido muito. Na Europa cresceu, em vários países chegou a dobrar, em outros países aumentou 40%, 30%, 50% do PIB. No Brasil, o deslocamento da dívida no PIB, a dívida bruta em relação ao PIB no período da crise, foi um nível relativamente muito pequeno perto do que nós temos de experiência internacional. No próximo bloco, reflexões para um outro Brasil. Somente do PIO, né, que é o Programa de Logística, né, nós podemos chegar a 265 bilhões esse ano.